Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar então a aula de desenho arquitetônico sobre plantas. Vamos lá. Retomando aí a aula 1.1, no qual nós falamos sobre fachada e elevação principal. Só lembrando alguns pontos importantes que na fachada nós não cotamos. Não é isso, pessoal? Isso é um erro bem comum, tá, pessoal? Não cotamos. Na prancha é obrigatório pelo menos uma vista dessa, tá? A fachada, podemos ter mais de uma? Podemos. Podemos ter aí a elevação lateral direita e a lateral esquerda ou uma delas, ok? Vamos então para a nossa próxima, que é a planta baixa. A planta baixa, pessoal, nada mais é que um corte que faremos na horizontal de 1,20 m a 1,5 m em relação ao piso, ok? E aí, posteriormente, nós iremos olhar de cima para baixo e reproduzir este desenho, acrescentando aí algumas informações técnicas. Bom, somente representando aqui nesse slide, no qual nós cortamos a minha residência, tá? E retiramos a parte superior. Olhando aí, então, de cima para baixo, faremos uma representação em desenho. O que nós vamos representar nesses desenhos? Estes elementos aqui, pessoal. Paredes, aberturas, portas, janelas, portões, pisos, degraus, rampas, escadas, equipamentos aí de construção, como aparelhos sanitários, roupeiros, lareiras, aparelhos elétricos de porte, como fogões, geladeira, máquinas de lavar e elementos de importância não visíveis, ok? Bom, feita a planta baixa, nós temos que fazer os cortes. Isso aí. O que são os cortes? São representações de vistas ortográficas seccionais do tipo corte, obtido quando passamos por uma construção de um plano de corte e projeção vertical, normalmente paralelo às paredes, e retiramos a parte frontal, mais um conjunto aí de informações escritas que um complementam. Então isso daí é o que? Resumindo, pessoal, esse texto. Nós passamos um corte aí na vertical, na nossa residência. Aonde nós passamos o corte, pessoal? Principalmente nas áreas molhadas. Isso aí. Passamos principalmente nas áreas molhadas e observando aí para o lado que possamos representar com maior detalhes possíveis. Ok? Vai algumas dicas, né, agora para fazer esse corte. Para a representação do corte, é necessário observar os seguintes itens. Item A. Representação das paredes em que o plano vertical está cortando com o traço grosso. Item B. Representação das paredes que o plano vertical não corta, com um traço fino. Item C. Representação de portas e janelas conforme a simbologia adotada com as devidas medidas, altura. Item D. Indicação somente das cotas verticais, indicando a altura de peitoris, janelas, portas, pé direito, forro. Item E. Representação da cobertura esquemática aí. Item F. Representação e indicação do forro. Se for laje, a espessura de 10 a 15 centímetros, né, pessoal? De laje. Dicas aí ainda para fazer o corte. Representação esquemática da fundação com um lastro aí de 10 centímetros, pelo menos, tá, pessoal? Por quê? Porque quando fazemos o corte e desenhamos, o corte ele não está voando. Então nós temos que fazer aí a representação dessa fundação para indicar vamos dizer, um lugar fixo que ele está, né? Não simplesmente jogado ali na minha prancha e ele voando, tá ok? Então é muito importante fazer essa fundação. Indicação de desníveis, se houver. Então aí
lógico que a gente fala, verifiquem a simbologia. É muito importante esses desníveis, né, representar para que as pessoas ou quem vai pegar esse projeto nas mãos possa verificar e averiguar na hora aí da construção. Indicar aí o revestimento com a altura correspondente. Então, é muito importante indicar os revestimentos nas áreas molhadas, principalmente, como os sanitários e a cozinha. Indicar os compartimentos que o plano vertical está cortando. Geralmente indica-se por um pouco acima aí do piso, né? Indicar o desvio do corte, quando houver, através de traço e ponto com linha média. Então o corte, eu não preciso fazer ele em linha reta. Eu posso desviar o corte dentro ali da minha planta e representar corretamente, né, este corte. Indicar o beiral aí das platibandas, marquises, rufos e calhas, se houver necessidade. Indicar aí o tipo de telha e a inclinação correspondente. Agora, após os cortes, nós temos aí a planta de cobertura, pessoal. É importantíssimo também indicarmos aí essa planta de cobertura. Então, a planta de cobertura é a representação gráfica da vista ortográfica principal superior de uma edificação ou vista aérea de seu telhado, acrescida de informações dos sistemas de escoamento pluvial. É muito importante, pessoal, colocarmos esses detalhamentos de águas pluviais, né, indicando a porcentagem de caimento aí das telhas, onde vai as calhas, para onde se destina as águas pluviais, indicar os destinos aí verticais dessa água pluvial, também no telhado. Isso mesmo, no telhado é muito importante. A planta de cobertura, nós temos um outro exemplo de indicação aí de caimentos, escoamentos aí de água pluvial. Dicas aí para a planta de cobertura, pessoal. Na planta de cobertura, então, nós temos alguns itens importantíssimos. Tipo de telha, inclinação correspondente ao tipo de telha. Se houver, indicar beiral, platibanda, rufos, marquises. Determinar aí as cotas parciais e totais da edificação. Também temos, pessoal, a planta de situação. O que é a planta de situação, pessoal? É onde nós vamos situar a nossa obra dentro de um quarteirão, tomando referência aí uma rua, uma não, né? Temos que ter aí pelo menos umas 3 a 4 ruas para deixar bem localizado a nossa obra. Então é a vista ortográfica superior esquemática com abrangência de toda a zona que envolve o terreno onde será edificada a construção projetada, com a finalidade de identificar o formato, as dimensões do lote e a amarração desse no quarteirão em que se localiza. Nós temos então, pessoal, aqui algumas pranchas de projetos no qual nós indicaremos a planta de situação aqui na nossa legenda. Isso mesmo. A legenda, lembrando que sempre no formato aí A4, não é isso? E indicaremos a planta de situação aqui nessa legenda, ok? Não podemos esquecer dessa informação. Se vocês estão com alguma dúvida, na aula 1.3 eu irei falar aí sobre o Código de Obras do município de Ilha Solteira. É uma aula importantíssima e eu recomendo que vocês guardem ela no coração de vocês. Isso mesmo, pois ela é muito importante
para desenvolver aí um projeto. Na planta de implantação ou locação, pessoal, mostra onde a construção está localizada dentro do terreno, sempre indicando as cotas de amarração, ou seja, as distâncias do limite do terreno, muro, cerca-viva, outra edificação, até um ponto inicial da obra. Nessa planta ainda podemos também definir a locação aí da vegetação ou não, calçadas, agenciamento, sempre cotando aí ou amarrando ao terreno. A planta de locação e cobertura, em geral, é desenhada aí nas escalas de 1 para 100 ou 1 para 200. Quando necessário, para maiores detalhes, usamos aí a escala de 1 para 50. Nela também é indicado colocar a orientação do norte, tá, pessoal? Aqui está um exemplo aí de planta de implantação ou de locação. Não esqueçam de cotar. Então temos que mostrar a edificação, cotando, amarrando com o terreno, pessoal. Essa planta é muito importante para iniciarmos a obra lá no canteiro. Aqui eu deixo alguns links que eu recomendo aí para vocês assistirem, desenharem no AutoCAD ou algum outro software, né, que vocês queiram, ou até mesmo a próprio punho, tá, na mão, para que vocês possam fazer o nosso projeto, ok? Então ficam aqui esses links e vocês podem assistir aí estes vídeos do YouTube, ok? Qualquer dúvida, lembrando que entre em contato com o professor Rossi ou com a professora Naira. Lembrando do meu e-mail, rossi@ifsp.edu.br. Aqui vão as minhas referências bibliográficas para vocês.